Meus queridos companheiros de jornada, é uma grande alegria estar mais uma vez aqui na Sociedade Teosófica falando sobre um tema que é muito caro para todos nós, sintonizando com o divino. Sintonizando com o divino parece esquisito, como se a gente fosse pegar um rádio antigo e ficar sintonizando para encontrar a estação. Mas, num sentido, é exatamente isso que nós temos que procurar fazer. Nós, na nossa vida diária, estamos totalmente sintonizados com o terreno, com o profano, com a vida mundana. Sintonizar com o divino é um anseio e seria uma maravilhosa realização, porque isso reflete, na verdade, o propósito último de nossa existência no mundo. É dito que tudo na vida, no universo, está num processo de evolução. Nós também estamos evoluindo. Agora, quando nós falamos nós, é preciso que a gente esteja com os pés firmes, como eu estou agora, no chão, para entendermos quem somos nós. Uma pergunta que os sábios de todos os tempos sempre fizeram. Nós acreditamos que somos eu. Me perguntam, quem é você? Eu digo, batendo no peito, eu sou Raul Branco, eu moro em tal lugar, nasci aqui, me formei nisso, naquilo, ex-economista. E a gente acredita nisso, acredita que nós somos um corpo, em vez da realidade de que nós temos um corpo. Nós acreditamos que nós temos uma alma. É errado. Nós somos uma alma, não temos uma alma. Então, quando nós falamos que sintonizar-nos com o divino é extremamente importante porque reflete o objetivo último de nossa vida, que é seguirmos nessa grande jornada da alma para voltarmos para a casa do Pai. Nós viemos da fonte una, daquilo que é o todo inconcebível que nós chamamos, sem muita dificuldade, de Deus, como se nós o conhecêssemos. Ele é o incognoscível de todas as tradições profundas, mas é a nossa fonte última. Dele viemos e para ele voltaremos. E nós voltaremos depois de uma imensa jornada que todas as tradições espirituais referem-se como sendo uma jornada da alma. Da alma, porque é a nossa consciência, a nossa unidade de consciência, que passou por um período extremamente longo de descida das alturas espirituais em consciência, até se ver aprisionada numa tumba de rocha, e agora está numa etapa ascendente de evolução, aspirando chegar o mais rápido possível de volta à casa do Pai. Mas para isso nós precisamos
nos sintonizar com o divino. Nós estamos fazendo isso com toda a humanidade, só que de uma forma extremamente lenta. É o processo evolutivo que leva milhões e milhões, talvez bilhões de anos para essa grande jornada da alma, não do corpo. O corpo tem algumas décadas de existência e depois a gente precisa trocar por um modelo mais novo. Mas a consciência, a alma, é essa que precisa se sintonizar cada vez mais com o divino, porque essa é a maneira de acelerarmos a nossa jornada de volta para a casa paterna. Mas, para fazer isso, nós temos que querer, e a maior parte da população do planeta não está muito interessada nessa coisa de voltar para a casa do Pai e ir para uma outra esfera, um outro plano de consciência. E muitas tradições, principalmente a nossa tradição cristã, tem certas limitações conceituais, achando que depois que a gente deixa o corpo para trás, pronto, nós vamos ter que prestar contas. Se fomos bonzinhos, vamos para cá, se fomos ruinzinhos, vamos para lá, e isso para todo sempre. Isso causa certas dificuldades para as pessoas pensarem num estado de consciência transcendente em que nós vamos como que deixar o corpo de forma secundária. Vai ser aquilo que é e deve ser um instrumento para o nosso aprendizado. Aprendizado de quê? Aprendizado de quem nós realmente somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. O que estamos fazendo aqui? Aprendendo a manifestar o divino por meio do profano, por meio dos nossos veículos materiais. Então, nós precisamos querer. Para querer, nós vamos ter que ter um anseio, a vida divina, o divino ser atraente para nós. Mas, como a maior parte das pessoas estão muito apegadas à vida material, para que a gente queira embarcar nessa grande jornada de consciência, de expansão de consciência, nós vamos ter que estar num estado de insatisfação com a nossa vida terrena. Seria aquilo que é chamado na tradição como a divina insatisfação. Atualmente, na nossa etapa de vida nesse mundo, principalmente nos países ocidentais, esse querer uma coisa diferente está sendo mais fácil, porque está havendo grande insatisfação com a vida nesse mundo, nos moldes em que a maior parte das pessoas, um grande número de pessoas, principalmente os jovens, estão passando, levando um número crescente para aquilo que a Organização Mundial da Saúde chama como o mal do século XXI, que é a depressão. A depressão é um estado interior em que a pessoa está totalmente prostrada, não se interessa mais pela vida, cada vez mais vai se recolhendo,
como que se fechando para o mundo, porque acha que não há interesse, por uma série de circunstâncias, não vamos entrar em detalhes aqui, estão extremamente insatisfeitos com a vida atual nesse mundo. O que abre uma janela, só que é uma janela com grandes perigos, porque aqueles que estão num estado depressivo podem buscar uma fuga no álcool, nas drogas, e até mesmo uma fuga total da vida, tentando suicídio. Então, é uma oportunidade, mas com grandes riscos. Mas a gente tem que encontrar maneiras de tocar as pessoas para essa alternativa. Nós não precisamos nos fechar para o mundo, porque existe um outro mundo que nós podemos acessar sem tirar a vida do corpo. Então, nós precisamos querer. Mas nós sabemos que todas as grandes tradições espirituais, eu falo tradições espirituais sem enfatizar tradições religiosas, porque são as tradições espirituais que nos chamam a atenção para essa jornada da alma. Todas essas tradições estão nos oferecendo programas muito bem alicerçados, que foram oferecidos por grandes sábios, que têm todo um processo bem entrosado, que permite esse progresso. No Ocidente, fala-se normalmente de 3 grandes modos de entrar em sintonia com o divino. O caminho místico, o caminho do yoga e o caminho ocultista, esotérico. No Ocidente fala-se em misticismo. No Oriente fala-se em yoga, porque o yoga tradicional tem 7 modalidades de yoga. Além dos exercícios que muitos conhecem, Hatha Yoga, tem também Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção, que é o misticismo do qual nós falamos no Ocidente. Mas existem outros também, principalmente o yoga real, Raja Yoga, que reúne todas as outras modalidades num sistema contendo todas as outras modalidades, no que é chamado Ashtanga Yoga, o yoga de 8 passos apresentado por Patanjali. Eu nem vou falar esses 8 passos, porque senão a gente sai do nosso tema. O budismo também oferece um maravilhoso caminho, que é chamado Lanrim, a senda graduada para a libertação. Foi primeiro apresentada por um monge hindu que foi para o Tibete, Atisha, no século XI. Depois, outras versões do Lanrim foram apresentadas, sendo que talvez a mais conceituada seja de Tsongkhapa, Lanrim Chenmo, que é o mais abrangente, mas isso também não pertence ao nosso tema. Só estou tocando nesses pontos porque todas as tradições espirituais oferecem um caminho. Por exemplo, até mesmo o islamismo tem um maravilhoso caminho espiritual conhecido como
sufismo, eu já tive a oportunidade de praticar, de ser apresentado para umas 2 práticas, as mais elementares do sufismo, e eu fiquei estupefato como é poderosa essa tradição que promove expansão de consciência. Então, todas as tradições nos oferecem um caminho para essa sintonia progressiva com o divino, até que a gente alcance o nosso objetivo último, que é voltar à fonte, lembrando, em consciência. E esse voltar à fonte em consciência, algumas pessoas, inclusive no Oriente, têm um certo receio, porque é dito que cada um de nós é como uma pequena gotinha de água do mar total da divindade. Então, nós caímos do céu, uma gotinha de chuva cai num riacho que é levada para um rio, que deságua num grande rio que vai levando para o oceano, e aí diz, você está a caminho do oceano, e aí a gotinha, meu Deus do céu, eu vou me perder no oceano. Não vai se perder no oceano, vai se tornar o oceano. É esse o grande salto em consciência, é o salto quântico que nós temos dificuldade em aceitar. Que nós vamos chegar num determinado momento da nossa expansão de consciência em que vamos entrar num estado unitivo, que é o termo usado nos grupos místicos, a última etapa, a 5ª etapa da maior parte das tradições místicas, que é o estado unitivo, o estado de total mergulho no divino. Então, nós nos tornamos o divino. Mas isso significa que nós vamos ter que nos dedicar totalmente a essas práticas. E nós poderíamos, então, nos perguntar, será que existe algum método mais simples que pudesse nos ajudar de uma forma mais prosaica nesse longo processo, seja de forma complementar ou inteiramente dedicado a esse novo ou a essa nova maneira de encarar a sintonia com o divino, de uma forma bem simples, porque no nosso mundo moderno, time is money, a gente não pode perder tempo, tem que ser direto e rápido e queremos resultados também bem rápidos. Então, como deveríamos imaginar esse método prático, simplificado, de nos sintonizarmos com o divino? Vamos imaginar que nós procuramos entender o que acontece com os grandes místicos, com os grandes yogis que seguem o processo
das suas várias etapas, até que alcancem, vamos dizer, o samadhi entre os yogis, um êxtase entre os místicos, e aí o que acontece? Veja só, um êxtase dos místicos, existem diversas experiências místicas que a literatura maravilhosa do misticismo descreve. Não são todas as experiências que são iguais no misticismo, nessa última etapa. E também o samadhi dos yogis é um samadhi graduado. Existem várias etapas de samadhi, assim como existem diferentes intensidades da iluminação. Pode ser uma luzinha de 20 watts, 60 watts, 100 watts, ou um holofote como esses que estão voltados para mim. Então, dependendo da intensidade do nosso samadhi, da nossa experiência mística, vai ser o resultado daquilo que nós vamos obter com essa experiência. E qual é o resultado? Essas experiências transcendentais significam que vão além daquilo que nós normalmente experimentamos em nossa vida diária, é ir além da percepção dos sentidos, a audição, a visão, tato e assim por diante, ir além disso, além dos pensamentos. No yoga, na meditação, é dito que nós estamos em busca de transcender a mente usando a mente. Então, quando se transcende a mente e não se tem mais percepção dos sentidos do mundo, nós entramos numa outra etapa, e aí essa etapa, quando os místicos, os yogis procuram descrever para nós, eles não conseguem descrever com muitos detalhes, porque eles veem muita luz, mas o que eles mais falam é dos sentimentos. Então, que eles veem uma luz que interpretam como sendo Deus, que é maravilhosa, aconchegante, e ao entrar nesse estado, eles experimentam uma paz que eles sentem que nada poderia abalar essa paz. E um amor todo envolvente que abarca a todos os seres, de forma incondicional. Uma maravilha. Todos indicam que sentem-se naquela ocasião amados como jamais foram amados na sua experiência terrena. E depois experimentam um estado em que tudo está correto, está certo, é uma harmonia total. E, finalmente, coroando todos esses sentimentos, os sentimentos é a linguagem da alma, eles falam, é uma alegria, uma felicidade. E os místicos, para expressar a intensidade dessa felicidade, referem-se com uma nova palavra cunhada para isso, bem-aventurança. Então, por que não utilizarmos as experiências dos místicos, dos yogis, nos seus estados de consciência mais elevados, para nos sintonizarmos com o divino? Vejamos, nós vamos precisar, para isso, de duas coisas. Primeiro,
uma sintonia com esses estados de sentimento, de luz, entendimento, paz, amor, harmonia, alegria. E para isso nós podemos, inclusive, nos decidirmos a todos os dias, pelo menos de manhã e antes de dormir, indicarmos que eu sou uma expressão divina. E a minha missão nesse mundo é expressar o divino na minha vida diária, como luz, paz, amor, harmonia e alegria. Mas simplesmente fazermos essas declarações, assim como simplesmente as nossas orações labiais, verbais, em palavras ou mesmo em pensamentos, ajudam, mostram o caminho, mas talvez não sejam suficientes. Porque nós precisamos engajar todo o nosso ser. Existe uma expressão no Antigo Testamento que é muito pertinente, muito importante para nós nos lembrarmos sempre. Assim como pensas em seu coração, assim és. Estranho, não é? No nosso mundo moderno, a gente acha que pensa com a mente, com o cérebro, com a cabeça, mas essa expressão diz, assim como pensas em seu coração, assim és. Por quê? Porque está chamando a nossa atenção que é preciso nós unirmos os nossos pensamentos da mente com os nossos sentimentos do coração. Então, temos que unir pensamento, sentimento, numa única coisa e ansiar a aspiração ardente que é mencionada em todas as tradições como sendo absolutamente necessária. Então, com esse ímpeto interior, nós podemos dar mais um passo. Nós podemos imaginar como nós gostaríamos de atuar no mundo como seres espiritualizados. Será que nós gostaríamos de ser como um Dalai Lama que está levando sabedoria a todo o mundo? Nós gostaríamos de ser alguém como Chico Xavier, a expressão mais tocante de amor, servindo a todos aqueles que buscavam orientação, consolo, ajuda. Uma irmã Dulce, que vai ser canonizada em breve, Madre Teresa de Calcutá. Cada um pode imaginar como gostaria de agir no mundo já sintonizado com o divino. Por exemplo, eu acho que muitos homens ficariam muito felizes se pudessem se imaginar como um ancião, não velho, um ancião que alcançou a sabedoria e a compaixão. E é uma pessoa que segue no mundo trazendo conforto, alegria, a orientação na vida. As mulheres também podem imaginar como gostariam de estar atuando no mundo totalmente renovada, totalmente empoderadas no divino, procurando formular
aquilo que gostariam de agir no mundo. Alguns podem estar pensando que estamos falando de faz de conta. Estamos falando da prática mais avançada das tradições espirituais ocultistas que utilizam-se, por exemplo, no budismo, os tantras budistas, como o Kalachakra Tantra, por exemplo, em que o praticante procura se visualizar como uma divindade. As divindades budistas não são diferentes deuses, não. São aspectos do Buda perfeito. Então, é o aspecto sabedoria, o aspecto compaixão, o aspecto cura e assim por diante. Então, visualizando todos os detalhes conhecidos da tradição budista, e nós podemos fazer os detalhes como melhor nos aprouver, de que nós somos dessa forma, como estamos visualizando em nossa mente e com o nosso coração. E procurarmos agir assim. Eu sou um ancião sábio e compassivo e eu estou agindo assim em todos os momentos do mundo. Aí vocês podem dizer, mas meu Deus do céu, isso está muito bonito, mas está muito complicado e vai exigir muito tempo. Pelo visto, essa sugestão não está levando em consideração todas as pressões da vida diária no nosso mundo moderno, em que time is money e a gente não tem muito tempo para perder. A gente não tem muito tempo para as práticas espirituais. Então, se a gente não tem meia hora por dia para meditação e outras práticas, existe uma solução. Em vez de dedicar meia hora por dia à prática espiritual, vamos dedicar 24 horas por dia. Não é pegadinha, não é piada. É realidade. É jogarmos no lixo a noção errônea que nós temos, que podemos fatiar, separar. Isso aqui é vida espiritual, isso aqui é vida familiar, isso é vida profissional, isso é vida mundana. Não, tudo é vida, que inclui diferentes aspectos. E se nós queremos nos sintonizar com o divino, nós temos que trazer o divino para todas as 24 horas do nosso dia, para todas as atividades da nossa vida. Aí vocês vão dizer, mas não é prático, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer no trânsito, em que eu tenho que estar atento, não posso deixar uma brecha, porque senão vão cortar na minha frente? Oportunidade para você agir divinamente. Se alguém está dando certo, está dizendo que quer entrar na sua frente, é porque ele está com pressa e tem algo que está o induzindo a agir dessa maneira. Ceda. Ofereça uma dádiva. No trânsito, se estamos no ônibus, no metrô, ceder um lugar para uma pessoa que parece que precisa de uma ajuda, e assim, então nós vamos começar a despertar para a realidade que em todas as nossas tarefas diárias, mesmo dentro de casa, quando nós vamos arrumar a casa, vamos preparar uma refeição, tudo isso deve ser feito
da melhor maneira possível, com muito amor e ofertando, preparando como se fosse para entregar para Buda ou entregar para Cristo. Você vai dizer, mas outra vez esse cara tem muita imaginação, como é que vou entregar para Cristo? Outra vez a gente não está atento. Cada uma das pessoas com que nós interagimos no mundo é uma expressão de Cristo. Nós vemos o corpo, a personalidade, e nos esquecemos do essencial. Todos nós fazemos parte do Filho unigênito de Deus, na tradição cristã, o Cristo, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não tem um corpo físico. Portanto, o seu Filho foi criado à sua imagem e semelhança como espírito. É um espírito que abarca tudo. Então, esse espírito crístico está em cada um de nós. Portanto, essa sintonia do divino, quando nós nos damos conta que tudo aquilo que nós fazemos com amor da melhor forma possível, como se fosse para entregar para o Cristo, está sendo a mais clara coisa prática. É a verdadeira sintonia com o divino que nós estamos procurando promover. Então, nós vamos agora explorar cada uma das atividades diárias pelas quais nós passamos, se é que nós podemos estar constantemente sintonizando com o divino. Mas para isso, nós precisamos nos lembrar de duas coisas imprescindíveis na vida espiritual. Um é amor, dois é disciplina. As tradições espirituais, aquelas que eu conheço, sempre enfatizam a necessidade do amor, porque a divindade, Deus, em todas essas tradições, é referido como sendo amor. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é o equilíbrio, a harmonia universal. Então, já que Deus é amor, e o amor chegou a nós, seres humanos, como parte dessa grande energia que leva à união. No início da manifestação do mundo, é quando o começou a se dividir, vamos dizer assim, sem se separar. Se dividir, essa força da divisão precisava ser equilibrada. Então Deus lançou também uma concomitante força de união. Será que a gente já ouviu falar que na manifestação tudo ocorre em pares de opostos? Luz e sombra, calor e frio, aparente separação e verdadeira união. Então, uma força levando à separação, a manifestação dos diferentes corpos cósmicos e corpos humanos, animais, vegetais em nosso pequenino planeta, e também essa força de união, força da gravitação universal, gravidade,
afinidade química e também o amor entre os seres humanos. Então, tudo na vida espiritual, na sintonia com o divino, demanda amor, demanda que a gente esteja consciente que todos somos membros da mesma família humana e que nós devemos amar as inumeráveis expressões da vida una de Deus, que são aqueles que compartilham conosco essa grande jornada, a jornada da alma. Nós devemos tratar a todos com amor. Agora, tem o outro aspecto que a gente não gosta muito de ouvir falar: disciplina. Determinação, força. Nada se consegue fazer de positivo nesse mundo sem disciplina. Nós vemos, por exemplo, os desportistas olímpicos em particular, aqueles que estão, a nata dos desportistas, prática, 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 dedicação, dedicação, dedicação. Meu Deus do céu, Michael Phelps, o grande nadador, tirava um dia de férias por ano. Ele consumia, em virtude dos seus exercícios, 12.000 quilocalorias por dia. O homem normal, mesmo ativo, consome menos de 3.000 quilocalorias por dia. 12.000 versus 3.000. Por quê? Porque precisava exercício, exercício, exercício. E nós vamos fazer progresso de acordo com o nosso engajamento, de acordo com o nosso investimento na nossa aproximação para com o divino. Infelizmente, não há um jeito de pegar carona com os grandes seres. Os grandes seres, os mestres de sabedoria, os avatares, como por exemplo Jesus, vêm ao mundo para nos orientar, para trazer uma mensagem divina que nos remete a mensagens semelhantes que foram apresentadas inúmeras vezes ao longo da história da humanidade, mas que a humanidade prefere deixar de lado para curtir as coisas desse mundo, orientados pelo ego, vivendo de forma egoísta. E com isso, a gente, em vez de se sintonizar com o divino, está sintonizando com o material, com o egoísmo da nossa natureza humana, vamos dizer assim, e não estamos fazendo progresso. Disciplina, disciplina, disciplina e amor. Então, qual poderia ser algo assim bem prático para nós? Nos lembrarmos de termos sempre em tudo uma atitude positiva. Alguns instrutores chamam a atenção: cuidado com os seus vícios, os seus pecados, as suas fraquezas. Você tem que combater as suas fraquezas, combater os seus vícios. Não é que vamos entrar nas nossas fraquezas, não. Tudo que se combate se fortalece. Então, nós temos que aprender a promover as virtudes opostas, ter uma atitude sempre positiva, proativa, promovermos todas as virtudes
no nosso relacionamento humano, em vez de estar com o dedo sempre apontado, procurando as falhas dos outros e dizendo, não, eu só faço críticas construtivas. Não é assim, a gente sabe que não é assim. As críticas esmorecem os outros, entristecem as pessoas. Nós temos que procurar encontrar o positivo, o elogio das coisas verdadeiras, não com falsidades. Então, o positivo é promover as virtudes, sermos gratos a Deus por todas as coisas que ocorrem, todas as coisas. Meu Deus do céu, eu vou ser grato por uma doença? Às vezes, muitas vezes, não só a doença reflete uma cobrança kármica, mas tudo que ocorre na nossa vida tem um lado positivo. É um momento de dar uma sacudida para que a gente se questione como estamos vivendo. Será que não estamos precisando de uma parada, de uma reavaliação de nossa vida? Porque nós precisamos constantemente estar atentos para o fato de que essa vida é como uma escola em que nós estamos buscando nos tornar na plenitude da estatura do homem perfeito, de Cristo em nós, como dizia Paulo. Jesus também disse uma frase que a gente deixa passar como se fosse só para os apóstolos, para os discípulos dele, não é para nós. Jesus disse, sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Ele disse isso para todos nós, para toda a humanidade. É lógico que nós não vamos ser perfeitos, muito menos perfeito como o Pai que está no céu amanhã. Mas Deus tem toda a eternidade pela frente. Nós também. Mas para que a gente vai esperar até o término desse grande período de manifestação, que é chamado de Manvantara no Oriente, para alcançarmos essa perfeição? Por que não acelerarmos a nossa trajetória, a jornada da alma, com uma sintonia mais séria, mais dedicada? Porque à medida em que nós verdadeiramente buscamos essa sintonia com o divino, nós vamos verificar que a nossa vida vai mudar, como se tivesse ocorrido um milagre. Ao nos sintonizarmos com o divino, a alegria, a paz divina, o amor divino parece que toma conta da nossa vida. E aí vai ser uma profunda felicidade e a gente vai ficar rindo como bobos, passando ao longo da vida, cumprimentando todas as pessoas com um sorriso no rosto, porque é um sorriso que brota do coração, é uma alegria profunda, porque nós estamos sentindo essa alegria e nós estamos compartilhando essa alegria, assim como buscamos compartilhar o amor que brota. Não é nosso, o amor não é nosso, é de Cristo em nós, não é da nossa personalidade. Então, quando nós nos sintonizamos com o divino, nós abrimos como que as comportas do amor, as comportas da paz, da alegria. Algumas pessoas acham que ser santo é ser um, vamos dizer, santarrão, casmurro, pesadão,
vive olhando para a ponta do pé, não olha para as pessoas. Não, o verdadeiro santo está em harmonia com tudo, está vivendo uma profunda felicidade e ele compartilha essa felicidade. Então, nós temos uma possibilidade, se assim desejarmos, se quisermos, lembrem-se, a premissa, nós temos que querer e temos que nos engajar, temos que investir. Investir numa vida espiritual 24 horas por dia, ou seja, espiritualizar a nossa vida. E com isso, nós só vamos trazer alegria e um sentimento de que nós passamos a ser portadores da luz, nós passamos a ser auxiliares de Jesus e dos grandes seres que buscam acelerar o ritmo de progresso da evolução da humanidade, essa sintonia com o divino que nós estamos buscando. Muito obrigado.